Neste vídeo, mergulharemos na história de São Paulo VI, que foi o 262º Papa da Santa Igreja Católica, governando o povo de Deus entre os anos de 1963 e 1978, que foi um dos períodos mais complexos de toda a história da humanidade. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Apesar do papado de Paulo VI não ser elencado nem mesmo entre os 20 mais longos da história eclesiástica, não podemos dizer que se tratou de um pontificado curto, tendo durado exatamente 15 anos e 46 dias. Como já dissemos, seu governo coincidiu com um dos períodos mais complexos da história, e não apenas coincidiu, mas também promoveu. Afinal, estamos nos referindo àquele que presidiu da metade até o fim o Concílio Vaticano II, naqueles tempos pós-guerra em que o mundo, influenciado até as entranhas pelo modernismo, pelo relativismo e pelo marxismo, respirava ares de uma nova ética e de uma nova moral, de uma nova concepção do homem e mesmo de uma nova concepção de Deus e da Igreja. Em outras palavras, o ensinamento, a doutrina, a liturgia e a ação da Igreja pareciam obsoletas aos olhos do mundo, não mais suficientes para responder às questões mais elementares do homem moderno. Assim, pois, como que pressionado pelo mundo, o Papa João XXIII, ou Ângelo Giuseppe Roncalli, no exercício de seu poder, convocou no dia 25 de dezembro de 1961 um novo concílio, aquele mesmo que viria a ser concluído por seu sucessor, o Papa Paulo VI. O Vaticano II foi e é até os presentes dias um concílio muitíssimo complicado, pois no intuito de mostrar que também a Igreja podia adaptar-se às exigências da atualidade, absolutamente toda a doutrina foi revista, e também as liturgias, resultando num novo rito da missa, que viria a ser aprovado pelo Papa Paulo VI por meio da Constituição Sacrosanto Concilium, promulgada em 4 de dezembro de 1963. Em relação a este novo rito, com o padre voltado para o povo e falando na língua vernacular, e por mais que a princípio tenha sido proposto meramente como opcional, ele foi duramente criticado pelas alas mais conservadoras dos padres conciliares, que não estavam dispostos a sacrificar o antiguíssimo rito tridentino, em latim, aprovado há séculos pelo Papa São Pio V, em nome de uma novidade. No fim dos inúmeros debates que se seguiram entre os padres conciliares, que se dividiram entre conservadores e modernistas, foi aberta uma chaga dolorosa no coração da Igreja, a esposa mística de Cristo. Antagônicos, os modernistas veem o concílio e os documentos dele surgidos como uma inspiração divina, um bafejo do Espírito Santo, um sopro que varreria dos altares a poeira acumulada nos séculos. Os conservadores, por suas vezes, veem o novo rito da missa como uma profanação das espécies eucarísticas e argumentam que, dentre as declarações, as constituições e os decretos do concílio, há diversos erros doutrinários que põem em xeque a ação do Espírito de Deus. Como se não bastasse, de ambos os lados há grupos radicais, havendo inclusive aqueles que acusam gravemente Paulo VI de sodomia e de heresia, chegando a dizer que, na verdade, ele não passou de um usurpador do trono pontifício, quer dizer, que nem Papa legítimo ele era, sendo assim, absolutamente nulas todas as suas palavras e ações. Entendemos que a discussão sobre esses aspectos exige muito mais estudo, maturidade, tempo e espaço do que dispomos. Assim, pois, enquanto esperamos que o próprio Cristo se manifeste em sua glória e esclareça nosso entendimento e reoriente nossos passos, nós voltamos para Paulo VI, com sinceridade e humildade, esperando que, com efeito, ele esteja entre os santos de Deus, rogando por nós e pela Igreja peregrina neste mundo.
Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini nasceu em Concésio, na província e diocese de Brescia, em 26 de setembro de 1897, e foi batizado 4 dias depois na igreja paroquial. Era o segundo filho de 3 irmãos. Ludovico, também advogado, antifascista, entre os fundadores das Associações Católicas de Trabalhadores Italianos, então membro da Assembleia Constituinte, deputado e senador, e Francesco, médico dedicado às obras de caridade. Um grande círculo de parentes, amigos, educadores transmitiu ao jovem Giovanni uma fé livre, forte e leal e um grande apego à igreja e ao papado. Brescia vivia um momento de fervor sem igual no empenho educativo, social e religioso dos católicos. O pai de Giovanni, Giorgio, era um dos principais expoentes do catolicismo social e político italiano, e ele esteve ativamente envolvido em romper o isolamento em que os católicos se encontravam após a proclamação de Roma como capital da Itália. Advogado, Giorgio criou as Ligas Brancas no interior de Brescia e o Sindicato dos Trabalhadores. Em 1881, foi chamado para dirigir o jornal católico Segundo Cittadino de Brescia, que dirigiu até 1911. Foi também fundador da editora La Scuola, exerceu cargos públicos e foi deputado por 3 legislaturas. Ele se juntou ao Partido Popular Italiano e fundou uma seção em Brescia. Quanto à mãe de Giovanni, ela se chamava Giuditta Algisi e era uma mulher de marcada piedade eucarística e mariana. Estava comprometida com a ação católica e se dedicava a muitas obras de caridade. Paulo VI diria no futuro: "A meu pai devo os exemplos de coragem, a urgência de não se entregar inerte ao mal, o juramento de nunca preferir a vida às razões da vida. Seu ensinamento pode ser resumido em uma palavra: ser testemunha. À minha mãe devo o sentido do recolhimento, da vida interior, da meditação, que é a oração." Batista, como era chamado em casa, desenvolveu um caráter reservado e sensível, mas cordial e conduzido às amizades, uma família harmoniosa e alegre. Com seus pais e irmãos, frequentou o Santuário da Madonna delle Grazie. Giovanni recebeu sua primeira comunhão em 6 de junho de 1907 e a confirmação 15 dias depois. No mesmo ano, com sua família, foi recebido em audiência privada pelo Papa São Pio X. Era sua primeira viagem a Roma. No Colégio Arici, Giovanni foi prefeito da Congregação Mariana e recebeu vários prêmios. Desde criança e até sua ordenação sacerdotal, frequentou obras juvenis dos padres da Congregação do Oratório de São Filipe Neri, na igreja de Santa Maria della Pais, em Brescia, onde foi catequista, vinculando-se em particular aos padres Paolo Carezana e Giulio Bevilacqua, que serão seus confidentes e amigos até a morte. Ele também realizou um apostolado na paróquia de São João Evangelista e colaborou com o periódico estudantil La Fionda e com várias revistas católicas. A vocação sacerdotal de Giovanni remonta ao período de 1913 e 1916 e deve-se, em particular, à frequência do convento beneditino de São Bernardino e a alguns retiros espirituais na Casa Filipina de Santo Antônio, perto de Brescia, e na ermida de São Genésio dos Montes Camaldulenses. A partir de outubro de 1916, Giovanni frequentou o Seminário de Brescia. Em 30 de novembro de 1919, recebeu a tonsura. Em 29 de maio de 1920, a ordenação presbiteral na Catedral da cidade. Mudando-se para Roma em novembro de 1920, o jovem padre Giovanni ingressou no Pontifício Seminário Lombardo e se matriculou na Faculdade de Filosofia Tomista da Pontifícia Universidade Gregoriana e, com permissão especial do bispo, ingressou também na Faculdade de Letras e de Filosofia na Universidade Estadual. Depois, porém, se viu obrigado a desviar o curso de seus estudos, deixou o seminário
ingressou na Pontifícia Academia Eclesiástica, se matriculou no segundo ano de Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana e teve que interromper o curso de graduação em La Sapienza. Em 1922, Giovanni graduou-se em Filosofia Tomista na Academia Romana de São Tomás de Aquino e em Direito Canônico na Faculdade Jurídica do Seminário de Milão. Em 1924, também se formou em Direito Civil na Universidade Lateranense. Ele aceitou essa mudança radical em suas perspectivas com humildade, obediência dócil aos superiores e amor à Igreja. Em 1923, Giovanni ficou 4 meses vinculado ao secretariado do Núncio Apostólico da Polônia, em Varsóvia. Depois, em outubro de 1924, ele ingressou na Secretaria de Estado, onde atuou como office boy com absoluto empenho, mantendo uma honrosa pobreza pessoal. Fez várias viagens ao exterior, na França, Bélgica, Áustria, Alemanha e Grã-Bretanha, aperfeiçoando seus conhecimentos de idiomas. Quando retornou de Varsóvia, Giovanni foi nomeado assistente eclesiástico do Círculo Romano da Federação Universitária Católica Italiana, em um momento delicado da história da federação. Ele cultivou relações de amizade e confiança espiritual com dezenas de jovens, aos quais apresentou o conceito de caridade intelectual aprofundado à luz da Palavra de Deus. Era um período difícil, especialmente devido à propensão do fascismo a ter o controle da juventude, e acabou que a universidade foi incluída nos chamados grupos universitários fascistas. Convencido antifascista, Padre Montini trabalhou, portanto, para reunir as melhores inteligências católicas que se formavam nas universidades, de modo a indicar seus futuros objetivos políticos e sociais. Ao mesmo tempo, instruía seus alunos para uma fé consciente e preparada, mesmo liturgicamente. Entre 1930 e 1937, Giovanni lecionou História da Diplomacia Papal na Universidade Lateranense. Em 1937, com apenas 40 anos, foi nomeado como suplente para assuntos ordinários. Assim, pois, ele se viu no centro da diplomacia do Vaticano e cultivou relações com representantes de todo o mundo, católicos e não católicos. Nessas décadas de serviço diplomático, ele procurou cuidar ao máximo possível do ministério sacerdotal e da orientação espiritual. Desempenhou seu ministério na paróquia de Sant'Anna, no Vaticano, e na igreja de São Peregrino. Assistiu espiritualmente a vários grupos da ação católica e iniciou intervenções caritativas e catequéticas nas cidades romanas. Além do mais, foi um promotor ativo das conferências de São Vicente de Paulo. Nos últimos anos, Monsenhor Montini foi um fiel colaborador de Pio XI e, sobretudo, do cardeal Eugênio Pacelli, secretário de Estado desde 1930. E, em 1939, eleito Papa com o nome de Pio XII. Giovanni colaborou com o novo pontífice diariamente por longos 24 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, nosso santo foi chefe do Escritório de Informações do Vaticano, onde trabalhou à procura de soldados e de civis prisioneiros ou desaparecidos. Ele também acompanhou Pio XII em sua visita ao bairro romano de São Lourenço e contribuiu para a famosa mensagem radiofônica pontifícia no início do conflito, com a conhecida frase: "Nada se perde com a paz, mas tudo pode se perder com a guerra." Como podemos supor, Giovanni organizou o Ano Santo de 1950. Ele também contribuiu para o nascimento do Centro da Mulher Italiana e das organizações internacionais de leigos. Naqueles anos, tornou-se o porta-voz da autoridade moral da Santa Sé a serviço da paz, viajando à Holanda, aos Estados Unidos e ao Canadá. Algum tempo depois, em 1º de novembro de 1954, foi nomeado arcebispo de Milão, sucedendo o cardeal Alfredo Ildefonso Schuster, que foi beatificado em 1996. Em Milão, em seu discurso de entrada, Montini se declarou pastor e pai.
colocando os padres, os trabalhadores e os excluídos no centro de seu ministério. Ele estabeleceu diálogo com toda a sociedade milanesa, combinando a defesa da tradição católica ambrosiana com a necessidade de sua renovação para responder adequadamente ao tempo presente, ao bom humanismo da vida moderna. Como arcebispo, ele criou novos institutos de formação, novos escritórios da Cúria e teve uma grande disponibilidade para ouvir sacerdotes e leigos. Definido como arcebispo dos trabalhadores, esteve muito próximo das vicissitudes do mundo do trabalho, uniu as forças vitais da cidade, dos empresários aos menos abastados, para apoiar a construção de novas igrejas para os subúrbios. Completou 123 e iniciou muitas outras. Já naqueles tempos, Montini conduziu uma pastoral moderna da cultura e mostrou um forte foco ecumênico. No conclave que se seguiu à morte de Pio XII, o cardeal Ângelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Veneza, foi eleito e assumiu o nome de João XXIII. Em seu primeiro consistório, o Papa nomeou Monsenhor Montini como cardeal, o primeiro na lista dos novos cardeais. Cardeal Montini fez 2 viagens apostólicas intercontinentais, em 1960 aos Estados Unidos e ao Brasil, e em 1962 à África. Ele participou ativamente dos trabalhos do Concílio Ecumênico Vaticano II, que chamou de A Hora de Deus, e fez 2 discursos sobre a liturgia e a Igreja. João XXIII morreu em 3 de junho de 1963, em pleno concílio. No conclave subsequente, em 21 de junho de 1963, foi eleito Cardeal Montini, que escolheu ser chamado Paulo VI, o nome do apóstolo missionário. Obviamente, o novo Papa decidiu continuar o Concílio Vaticano II, que ele chamará de o Catecismo do Nosso Tempo. Este concílio foi encerrado em 8 de dezembro de 1965, em meio a 1000 dificuldades e conflitos entre os padres conciliares. Mas Paulo VI deixou-se guiar pela firmeza da fé, demonstrando grande capacidade de mediação. Com paciente tenacidade e prudência, ele manteve a Igreja unida e conduziu-a à renovação, na fidelidade ao Evangelho e à tradição. Paulo VI escreveu encíclicas fundamentais para a vida e a doutrina da Igreja, tais como Ecclesiam Suam, sobre a consciência da Igreja, sua renovação e o diálogo com a salvação com o mundo. Mysterium Fidei, de 1965, sobre a Eucaristia. Populorum Progressio, sobre o desenvolvimento dos povos, de 1967. Sacerdotalis Celibatus, sobre a natureza do sacerdócio e do celibato sacerdotal, do ano de 1967. Humanae Vitae, sobre o casamento e a regulação dos nascimentos, de 1968, e etc. Esta última encíclica foi duramente contestada, mesmo por algumas conferências episcopais. Paulo foi o primeiro Papa em séculos a viajar para fora da Itália. A primeira e mais significativa de suas viagens apostólicas foi a peregrinação à Terra Santa, entre os dias 4 e 6 de janeiro de 1964, durante a qual conheceu o patriarca ecumênico de Constantinopla, Antenágoras I, após 14 séculos de ruptura entre a Igreja Católica e o mundo ortodoxo. As outras viagens o levaram simbolicamente a todos os continentes. Ele foi à Índia, falou a favor da paz na Assembleia da ONU. O primeiro Papa naquele fórum foi a Fátima em Portugal, a Colômbia, a Genebra e a Uganda. Em 1970, ele também fez a viagem mais longa de seu pontificado: Irã, Paquistão, Filipinas, Samoa, Austrália, Indonésia, Hong Kong e Sri Lanka. Inclusive, em Manila, nas Filipinas, escapou por pouco de um ataque.
A evangelização com respeito pelas culturas estava no centro da importante exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, que Paulo VI promulgou em 1975. Não bastasse, o Papa conheceu representantes de todas as religiões do mundo. Seus encontros pessoais e diálogos com os líderes das confissões cristãs foram inspirados pela valorização da herança comum e pelo perdão mútuo, sem esconder as dificuldades do caminho e a longa espera necessária para obter a graça da unidade. Paulo realizou reformas muito importantes na igreja que ele queria, mais conforme ao Evangelho e eficaz na evangelização, trazendo um suprimento de alma para os homens do nosso tempo. Em 1965, com o moto próprio Integrae Servandae, mudou o nome e o regulamento do Santo Ofício, que passou a ser Congregação para a Doutrina da Fé. Em 1966, houve a abolição do Index dos Livros Proibidos. Em 1967, a reforma das indulgências e congregações romanas e, com a Constituição Apostólica Regimini Ecclesiae Universae, a reforma geral da Cúria Romana. Em 1970, ele dissolveu o corpo armado papal, exceto a Guarda Suíça. Implementou a reforma litúrgica prevista pelo concílio. Paulo VI modernizou os escritórios e as estruturas da Santa Sé, convidando eclesiásticos e leigos de todo o mundo a colaborar na ação da Igreja. Para sublinhar a centralidade dos conteúdos da fé, Paulo VI anunciou um Ano da Fé especial para 1967-1968, concluído com a oração do Credo do Povo de Deus. Ele falou muitas vezes a favor da família e da vida do nascituro, enquanto na Itália foram aprovadas as leis sobre o divórcio e a legalização do aborto. Em 1968, ele anunciou o primeiro Dia Mundial da Paz, marcando-o em 1º de janeiro. Foi ele quem, em 1970, atribuiu o título de Doutor da Igreja a Santa Teresa de Ávila, por meio da Carta Apostólica Multiformes Sapientia Dei, e a Santa Catarina de Sena com a Carta Apostólica Mirabilis in Ecclesia Deus, as primeiras mulheres a obter esta qualificação. Quanto à espiritualidade de Paulo VI, ela era verdadeiramente rica e fascinante, e unia o desejo e a contemplação do mistério de Deus com a solicitude pela humanidade e o diálogo da fé com o tempo presente. Ele se baseava na meditação das Escrituras e nos padres da Igreja, que ajudaram a consolidar sua fé firme, associada a uma grande humildade e força interior, uma esperança persistente na misericórdia divina e no bem presente nos homens, uma caridade oculta, mas capaz de deixar sua marca mesmo na distribuição da verdade, uma paixão indomável pela Igreja, etc. Ele tinha uma sensação constante da presença de Deus que expressava continuamente na oração pessoal e litúrgica. Dela tirou forças para falar e agir sem medo, mesmo nos momentos dramáticos considerados providenciais para o bem da Igreja e do homem. Apaixonado por Cristo, também cultivou a devoção mariana desde a infância. Em 21 de novembro de 1964, na conclusão da terceira sessão do Concílio Vaticano II, ele proclamou a bem-aventurada Virgem Maria como Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores. Ademais, em 1967 e em 1974, publicou 2 exortações apostólicas sobre o culto mariano e sobre o modelo de santidade. Os últimos anos de vida de Paulo VI foram marcados pela decadência física e pelo sofrimento da osteoartrite. Entre seus últimos escritos temos seu Pensamento sobre a Morte e o Testamento, considerados hoje como clássicos da espiritualidade sobre o tema. Rogo ao Senhor que me conceda a graça de fazer da minha morte próxima um dom de amor à Igreja. Ele escreveu. Papa Paulo VI faleceu na residência pontifícia de Castel Gandolfo, na noite de domingo de 6 de agosto de 1978, festa da Transfiguração,
enquanto recitava a oração do Pai Nosso. Seu funeral foi muito simples, com o evangelho cobrindo o caixão colocado no chão. Seu corpo foi depois sepultado nas grutas do Vaticano. Longe de ser um papa frágil, atormentado e duvidoso, Paulo VI foi um exemplo de força e de humildade na construção da Igreja conciliar, com um amor indomável pelo mundo e pelo homem. Sobre sua fama de santidade, já em 28 de novembro de 1978, o então bispo de Brescia pediu autorização para coletar testemunhos escritos de forma confidencial, tendo em vista a possível abertura da causa de beatificação. Em 20 de dezembro de 2012, o Papa Bento XVI autorizou a promulgação do decreto por meio do qual Paulo VI foi declarado venerável, quando se reconhece que viveu de forma heróica as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Depois dos milagres atribuídos à intercessão do candidato a santo, Paulo VI foi beatificado em 19 de outubro de 2014 pelo Papa Francisco, o mesmo que o canonizou no dia 14 de outubro de 2018. Talvez alguém possa perguntar por que a igreja celebra sua memória litúrgica no dia 29 de maio se ele faleceu no dia 6 de agosto. Bom, a data escolhida não é necessariamente o dia de morte. Em vez disso, a data pode ser selecionada por outros motivos significativos, como eventos importantes na vida do santo. No caso de São Paulo VI, a data 29 de maio foi escolhida porque é a data de sua ordenação presbiteral, que ocorreu no dia 29 de maio de 1920, uma data importante no caminho de sua santidade. Quero deixar aqui um pensamento de São Paulo VI. Toda a vida exige luta. Aqueles a quem tudo lhes é dado se tornam preguiçosos, egoístas e insensíveis aos valores reais da vida. O esforço contínuo e trabalho duro que constantemente tentamos evitar é o principal bloco de construção da pessoa que somos hoje. Oremos. Ó Deus, que fizestes o Papa São Paulo VI, pastor de toda a Igreja, resplandecer pela virtude e doutrina, concedei que, exaltando os méritos de tão grande bispo, passamos de nossas boas luz para todos e vivamos em vossa presença pela intensa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. São Paulo VI, rogai por nós.